Bom, pessoal, então de volta com mais um vídeo sobre a recorrência logística. Então, agora a nossa ideia, conforme eu havia dito no fim do vídeo anterior, é estudar o que acontece com a população de equilíbrio conforme variamos o R. Tudo bem? Então, veja, no eixo X, nós vamos plotar todos os possíveis valores de R. E no eixo Y, nós queremos plotar a população de equilíbrio para aquele R específico, tudo bem? Então, para as nossas simulações aqui não demorarem tanto, nós vamos considerar que a população de equilíbrio é atingida depois de 1000 iterações. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para o nosso script em Python que mostra isso. Então, veja, pessoal, olha aqui que interessante, ó. Veja só. Então, nós vamos começar importando aqui as bibliotecas para plotagem e o NumPy. Então, veja, ó que coisa. Nós vamos criar um... Quem é o nosso eixo X? São todos os valores de R que a gente vai usar para calcular a população de equilíbrio. Quem são esses valores de R? Nós vamos aqui variar R de 0,5 até 4, tá? Só que nós vamos utilizar aqui 20.000 subintervalinhos aqui, ó, para ir bem devagarinho de 0,5 até 4. Então, ó, se ele começar no 0,5 até 4, nós vamos dividir isso em 20.000 pedacinhos. Então, vai ter lá o 0,5001, 0,05002, 0,05003, bem devagarinho até chegar no 4, mas de maneira bem lenta, tá vendo? O R ele vai crescer de maneira bem devagarinho, com incrementos mínimos, tudo bem? Essa é a ideia. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, o nosso X, o nosso eixo X, vai ser uma lista vazia. O nosso eixo Y, que é a população de equilíbrio, vai ser outra lista vazia. Então, veja, vamos criar aqui, ó, para todo R nessa lista de possíveis R's aqui, então eu vou começar no R05. O primeiro vai ser 0,5. O que eu vou fazer? Vou dar um append, então eu vou jogar o R na minha lista X. Vou dar um append do valor de R atual na lista X. Aí o que eu vou fazer? Vou gerar um valor aleatório entre 0 e 1 para ser a minha população inicial. Então, ó, x igual random.random. Esse aqui vai ser a população inicial que eu vou usar naquele equilíbrio. Então, eu vou escolher um número aleatório entre 0 e 1. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Olha lá, ó, for L in range. Para L in range de 0 até 1000, até 999, né? Então, eu vou fazer uma iteração aqui até atingir o equilíbrio, eu vou calcular, eu vou atualizar o meu x. Então, eu vou calcular o x 1000, ó, eu estou atualizando o x aqui 1000 vezes, tá, pessoal? 1000 vezes, a partir desse x inicial aleatório aqui. Atualizo ele 1000 vezes. Quando eu sair desse for, eu vou ter o x de 1000, tá certo? É esse x de 1000 que eu vou jogar na minha lista y. Por quê? Porque ele já convergiu a minha população. Até eu executar 1000 vezes, a minha população já convergiu, tudo bem? Então, eu jogo em Y, quem? A população de equilíbrio para aquele R que está em X, tá vendo, pessoal? Então, eu vou ter duas listas. Uma com 20.000 valores de R e outra com 20.000 valores de população de equilíbrio. Um para cada R. Tudo bem, pessoal? E agora, olha o que eu estou plotando aqui. Ó. Eu estou plotando aqui o X e o Y. Tudo bem? Utilizando aqui só como... só para deixar assim, com um pouquinho mais de espaço entre as coisas, eu estou usando aqui um marcador que não é o... Eu não quero fazer um gráfico com retas aqui. Eu quero fazer um gráfico para cada par X, para cada par R
e X, população de equilíbrio, eu vou fazer uma marquinha lá no meu gráfico. E aí eu faço um plt.show. Vamos ver, pessoal, o que vocês acham que vai dar esse gráfico? Quer ver? Vamos rodar aqui F5 e, ó, como demora, ele está rodando. Por quê? Porque para cada um daqueles 20 mil pontos, pessoal, para cada um daqueles 20 mil pontos, que são os meus 20 mil R's, eu tenho que calcular a população de equilíbrio. Aí, rodou, terminou. Olha que gráfico interessante, pessoal. O que esse gráfico nos mostra? Ele mostra o seguinte, ó, para todo R indo de meio até 1, ó, a população de equilíbrio sempre é zero. Então, sempre há extinção da minha população, sempre vai a zero. Ó que interessante, quando ela passa de 1 e chega até 3, de 1 até 3, o que acontece? A população de equilíbrio, ela começa a crescer. Ela começa a crescer, 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 sabe? Ela tem esse comportamento de crescimento aqui, ó. Sempre aumenta, até chegar mais ou menos em torno de 0,60 e por aí, 0,62, 0,63. Ela atinge esse ponto aqui. Agora, olha que fenômeno estranho que acontece quando o meu R, pessoal, ele passa de 3, ele vai, sei lá, de 3 a 4. O que acontece aqui é um fenômeno chamado de bifurcação, tá vendo? Esse aqui é o chamado bifurcation map. Olha que estranho. A minha população de equilíbrio, ela bifurca. Então, ela pode ser tanto crescer como diminuir. Essa bifurcação é assim, ó, é como se fosse uma oscilação aqui, ó. É uma oscilação muito rápida que está tendo aqui. Então, sei lá, para valor de R 3,1, ela está aqui. Agora, no 3,10001, ela está aqui. No 3,10002, ela está aqui de novo. No 3,10003, ela está aqui de novo. Então, é uma chamada bifurcação. Então, a população de equilíbrio, ela passa a ter dois valores possíveis, tá vendo? Ela passa a oscilar em dois valores possíveis, tá vendo? Em dois valores possíveis. Só que aí, quando ela chega no 3,5 aqui, acontece um fenômeno mais estranho ainda, porque ela bifurca novamente aqui e bifurca novamente aqui. Ela começa a variar não mais em dois valores, mas em quatro possíveis valores. Quatro diferentes valores, a população de equilíbrio começa a variar. Até que, quando eu passo de um valor aqui de 3, sei lá, de 3,6, aí acontece um caos geral aqui. A população de equilíbrio começa a ser totalmente imprevisível. Vocês estão vendo, pessoal? Então, olha aqui no gráfico, ó. Se eu tentar dar um zoom aqui, ficou bem pequeno, né? Não dá quase para ver. Mas o que está mostrando aqui é ela bifurcou uma vez, bifurcou outra vez, e aqui, ó, os pontos estão totalmente dispersos, não dá nem para ver aqui, né? Tudo bem, pessoal? Basicamente por quê? Porque vamos ver se eu consigo plotar de um jeito melhor aqui, ó. Ao invés de eu usar esse marcador, eu vou usar o ponto. Ctrl S, F5. Vamos ver se esse plot do gráfico fica um pouco melhor. Mas a ideia, pessoal, vocês viram, é que a população de equilíbrio, olha lá, vamos ver aqui, ó. Isso, ela ficou um pouco mais definida que os pontos, né? Então, ó, olha só, pessoal, a bifurcação aqui, ó. Ela vê isso, ela já tinha bifurcado ali atrás. Aí ela vem, chega aquela bifurca de novo. Olha aqui, mais uma bifurcação, e aí aqui
perde-se totalmente o padrão. Aqui vira o caos, né? Aqui a gente chama de que o comportamento caótico tomou conta do nosso sistema, tá certo, pessoal? Então, veja, para valores de R a partir de 3,55, assim, ó, a partir de 3,45 ele já, né, chegou aqui no 3,55, olha só, ele vira um caos, tudo bem? Que interessante que é, pessoal. Então, ó, se eu analisar aqui embaixo, vocês também podem ver, ó, bifurca, bifurca, tá vendo? É um comportamento bastante caótico, pessoal. E olha aqui como que fica a nossa população de equilíbrio, né? Então, pessoal, basicamente, quer dizer, essa é a ideia do nosso gráfico, do bifurcation map, né? Então, olha só, esse fenômeno, pessoal, de na prática ocorrer essa manifestação, então esse fenômeno que a gente observou aqui é a manifestação do caos, né, na população de equilíbrio para valores de R maiores que 3. Então, veja, na prática, é aquilo que eu tentei explicar. Para um valor de R 3,49999, a população de equilíbrio é muito diferente daquela obtida para o R igual a 3,5000. Pequenas perturbações no R, pessoal, ó, uma perturbação mínima no R de 0,000001, tá vendo? Eu perturbei o R de 0,00001. Isso causou um efeito devastador na população de equilíbrio. Uma perturbação gigante na população de equilíbrio. Esse aqui é o lema da teoria do caos, que é parafraseado, aí, que vocês devem conhecer, né? Aquela célebre frase, né? O simples bater de asas de uma borboleta pode levar ao surgimento de um furacão. Então, é o que eles dizem, né? A teoria do caos estuda isso. Quer dizer, como que uma pequena borboleta bateu uma asinha aqui e como que isso dá um efeito, se o sistema for caótico, isso pode causar um furacão lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? O famoso efeito borboleta, né? Uma simples perturbaçãozinha, por menor que ela seja, num sistema caótico, então o R passar de 0,34999 para 0,3 para 0,3.5, quer dizer, uma pequena perturbação não é devastador, né, na população de equilíbrio. Era quase zero, quase estava em extinção minha população, foi para quase 1 lá, foi para quase que, né? Olha que coisa incrível, né? Então, essa é o lema aí da teoria do caos. Então, basicamente, pessoal, era isso que eu queria nesse vídeo mostrar, esse bifurcation map aí, como que a gente pode construir, tá certo? E só que no próximo vídeo nós vamos discutir o seguinte: será que eu consigo, sei lá, descobrir padrões a partir desse caos? Quer dizer, a partir dessas séries aí que a gente obteve, caóticas de população de equilíbrio, população de equilíbrio parece uma série aleatória, parece um número totalmente randômico ali sendo gerado, né? Será que eu consigo encontrar ordem ou padrões bem definidos a partir desses números? Nós vamos ver que sim, tudo bem? Apesar de parecer que é totalmente aleatório, o caos, ele se difere do aleatório justamente por isso, ele consegue exibir padrões bem definidos, tudo bem? É o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, bons estudos a todos aí. Vou ficando por aqui e até breve, até mais.